Podcast Sem Aspas, com Ronald Lessa. Apoios: San Diego Suítes Hotéis, Governador Valadares, Fato Amano Restaurante, Rodízios de Massas, um rodízio de fato, Fato Amano, e a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, e Grão Total GV Ilha, padaria, confeitaria, cafeteria, restaurante e muito mais. Podcast Sem Aspas, com Ronald Lessa. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para mais uma edição do nosso podcast Sem Aspas. Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, né? Que nunca deixou de estar, né, em pauta, né? Vamos dizer assim. Que é sobre a migração para o exterior, né? Principalmente aqui em Governador Valadares, no leste de Minas, falando sobre Estados Unidos, a relação que a gente tem de Governador Valadares, principalmente Minas Gerais, com os Estados Unidos. A gente agradece aqui aos nossos apoiadores, a Grão Total, que fica na Ilha dos Araújos, na Praça Júlio Soares, sempre atendendo muito bem, né? Obrigado aí ao Marco, o pessoal da Grão Total. Agradeço também à Associação Comercial e Empresarial de Valadares, Fato Amano, Restaurante Fato Amano, sempre com um rodízio de massas, toda semana tem. Dá uma ligadinha para lá que você vai conferir. Agradeço o San Diego Suítes, Governador Valadares, conforto, qualidade e atendimento. San Diego Suítes, atendendo Minas Gerais principalmente e também Brasil todo, né? O pessoal que está aqui em Governador Valadares há algum tempo, atendendo super bem. Agradeço aos nossos apoiadores. Vamos seguir então com o nosso podcast sobre esse assunto. Estou recebendo aqui hoje a pesquisadora, né, a professora Sueli Siqueira, doutora. Né? Doutora, muito obrigado por aceitar, né, o nosso convite e participar com a gente desse bate-papo, né? Sei da sua agenda, da sua atividade que é muito corrida, né? Professora na Universidade Vale do Rio Doce, né? E atende também outros institutos, outras pesquisas, trabalha também muito sobre essa área, né, professora? Muito obrigado, viu? Bom dia, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso podcast. É um prazer, né? Eu falo que sempre a pesquisa, o resultado da pesquisa, a gente divulgar o resultado da pesquisa, porque isso é importante para que a comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas a população de um modo geral, tenha conhecimento desses resultados dos estudos, né? E a própria universidade também tem essa missão, né? Que é a missão de contribuir com a comunidade onde ela está inserida. Vamos começar então, vamos falar do começo, né? Como que tudo começou assim na sua área de interesse assim pela questão da migração? Como é que foi esse estudo, né? Como tudo começou? Assim, foi vendo justamente esse cenário de Governador Valadares, teve algo às vezes da família, incentivo de alguns profissionais, de alguém que trabalha também na área. Como é que foi? Nós sempre falamos, né, principalmente as pessoas que vêm de fora, que Governador Valadares é um laboratório a céu aberto sobre o fenômeno da migração internacional. Mas eu sempre assim, pesquisei sobre as questões sociais, fiz um trabalho grande uma vez sobre as questões relacionadas aos catadores de papel e sempre questões ligadas às populações vulneráveis. E sempre algum colega falava assim, por que você não pesquisa sobre migração? Porque eu achava que não era um tema muito interessante. Até que eu fui fazer uma pesquisa sobre as grandes transformações que estavam acontecendo na economia do mundo todo e da região também, e o impacto disso no mercado de trabalho informal. E aí, pesquisando a região toda, foram as 25 cidades da região, sempre tinha uma informação de que aqueles que estavam na informalidade e que tinham um empreendimento com um investimento maior, eram pessoas que tinham retornado dos Estados Unidos. E aí foi em torno de 65% desse grupo que eu pesquisei. E eu falei, olha, isso aqui é uma temática que realmente eu não vou poder deixar de passar, vou ter que pesquisar sobre isso, né? E aí, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu pesquisei sobre os impactos desse fenômeno migratório sobre antigamente chamava micro-região, né, do Vale do Rio Doce, hoje é a região intermediária de Governador Valadares. E aí comecei a fazer um trabalho. Hoje nós temos um
um núcleo de pesquisa dentro da universidade, com uma linha de pesquisa do mestrado Gestão Integrada do Território, que tem vários trabalhos na área de imigração. Então, trabalha o aspecto econômico, os impactos sobre a saúde, né? Os impactos desse fenômeno sobre o território de um modo geral, sobre a educação, sobre a organização familiar, sobre as questões relacionadas a gênero. Então, a gente tem assim, estudos de vários aspectos relacionados ao movimento migratório. E, né, se tornou uma referência desse estudo, né? A gente tem convênios com universidades tanto dos Estados Unidos quanto da Europa também. Qual foi o ponto de partida, assim, o início, assim, que a pesquisadora pegou, assim, para começar o trabalho dentro desta área, né? Assim, como é que foi? Primeiro eu comecei pesquisando esse aspecto econômico, né? Qual o impacto desse movimento sobre o desenvolvimento econômico da região. E um dos dados, né, foram muitos dados que eu coletei, foi uma pesquisa de 4 anos, né, com um banco de dados muito rico, mas um dado que eu coletei foi exatamente uma coisa que eu acho muito interessante, que 70% dos que migram e retornam e montam um empreendimento, porque o grande projeto do migrante é exatamente esse. Era, né, hoje já não é mais, mas lá na década de 90, início dos anos 2000, era exatamente migrar, retornar e montar um negócio, comprar uma casa, um carro e ter uma autonomia, uma renda maior. Só que quando ele retorna e faz esse investimento, esse estudo mostrou que 70% não é bem sucedido, acaba perdendo tudo que investiu, né? E só 30%. Eu procurei saber quais as causas, por quê? Exatamente que para ser empreendedor, né, montar um empreendimento, você tem que ter o capital intelectual para isso. E o migrante retornava com capital financeiro e não tinha esse outro capital. E os 30% que tinham sucesso eram exatamente aqueles que já tinham experiência naquele empreendimento que ele vai montar ou que se associava com alguém que tinha experiência. Então, esse diferencial, né, é muito importante de pensar. E até por causa desse estudo, né, algumas instituições ofereceram na região formação para essa população de imigrantes retornados. Teve um período que teve um estudo com base nesses resultados da pesquisa. Eu acompanhei, quando eu vim para cá, e ainda estava assim, em debate, né, acredito que ainda se fala muito ainda sobre essa questão, que justamente estavam retornando e sem saber, às vezes muitos vêm dos Estados Unidos, ou vieram na época, sem saber o que fazer, onde investir, e às vezes tudo que ganhavam lá, tudo que conseguiu lá, chegavam sem ter experiência, sem ter essa administração, essa orientação, perdia aqui. Exato. O tempo que ficou lá, às vezes 10 anos, né? O investimento... acabava perdendo. Exatamente isso foi que, né, esse estudo constatou e mostrou exatamente os pontos frágeis, né, por que isso acontecia. E a importância de ter políticas públicas que orientassem esse imigrante. Mas nesse percurso também eu achei interessante, né, fazendo esse estudo, falar, mas como é que essa coisa começou aqui em Valadares? Por que começou esse negócio de migrar, né, de migração aqui? Isso sempre eu ficava perguntando para mim, vamos procurar saber. Aí foi um outro projeto que nós fizemos, a gente chama de Pegando o Fio da Meada. A gente pegou quem foi o primeiro valadarense que migrou. Por quê? Uma coisa interessante que eu sempre falo, Valadares é o primeiro ponto do território brasileiro que vivenciou esse fenômeno da migração internacional laboral. Pessoas migram para ir para o mercado de trabalho. O Brasil sempre, né, recebeu migrantes, né, mas nunca foi um ponto de partida. E começa aqui, em Valadares, né, o primeiro ponto que isso vai acontecer. Posteriormente, vai acontecer também em Santa Catarina, na cidade de Criciúma, na região, né, de Criciúma. Mas o primeiro ponto foi aqui. E aí, esse estudo, eu consegui, foram 17 jovens que, em 1964, eles emigraram com visto de trabalho. Na época, tinha o consulado era em Belo Horizonte. Eles foram até Belo Horizonte e tiraram, né, o passaporte e conseguiram esse passaporte com um visto de trabalho. E eu consegui entrevistar 13 desses 17, né?
e saber o que foi, como é que foi, por que eles resolveram ir. Porque havia muitas histórias, havia muitas lendas, né? Isso, né? Eu com certeza devo ter ouvido, eu sei de uma, né, de uma história, vamos dizer, de uma lenda, que envolve a questão da ferrovia. É isso? Tem, mas... Veio uma empresa, né, que aí incentivou alguns trabalhadores daqui da época a ir para os Estados Unidos, daí começou toda essa migração. Mas isso é lenda. É tudo lenda, mito, nada disso foi confirmado, né? Na verdade, essa presença dos estrangeiros, né, dos americanos na região, na cidade especificamente, foi na década de 40, e realmente foi um impacto na cidade nesse período, porque vieram, construíram, né, o acampamento da Vale, moravam ali, e tem relatos interessantes desse período, das pessoas dizendo assim que achavam interessante porque tinha máquina de lavar roupa, né? Eles tinham torradeira, que eram coisas que aqui não existia, e davam, né, davam gorjeta em dólar. O Mr. Simpson, inclusive, eu entrevistei os familiares, a esposa dele. Ele nunca mandou nem aconselhou nenhum valadarense a migrar. Então, não existe, né, nada comprovado. E um outro mito é que alguns dos engenheiros que aqui ficaram, que aqui trabalharam, né, que quando terminou a expansão da rodovia, eles foram embora. O único que ficou foi o Mr. Simpson, e que eles levaram empregadas domésticas. Também investigamos isso, nada disso foi verdadeiro. Isso não aconteceu. Nenhum deles fez essa de levar uma empregada doméstica, né, com eles. E nem levou ninguém, né? Então isso... E aí, então, esses 17, né? Mas tem uma relação desse período com o que acontece na década de 60, que é exatamente a ideia do que ficou no imaginário da população durante esse tempo. Ficou que a ideia de que aquele lugar era um lugar de riqueza, né? Então, desses 17 que eu entrevistei, muitos diziam isso. Não, eu queria ir para lá porque, imagina, lá é onde tudo acontece. Teve um, inclusive, que ele falou assim... Ainda mais quando tinha história, conhecimento, né? De quem esteve, ficou e retornou e conseguiu melhorar de vida. Mas não tinha, esses 17 foram os primeiros. Eles foram os primeiros. Eles só tinham notícias que lá era possível trabalhar. Por quê? Porque antes foram alguns jovens fazer intercâmbio, né? E esses jovens, inclusive, estudaram na escola de inglês do Mr. Simpson e da dona Geraldina Simpson. Mas eles não foram para trabalhar, eles foram para fazer o intercâmbio. Só que lá eles viram a possibilidade e trouxeram essa informação, né? E o que estava acontecendo na cidade nessa época, na década de 60? Uma decadência econômica, né? A produtividade das fazendas, da pecuária, a mica, a mineração, tudo já estava em decadência. Então, as famílias com maiores condições econômicas também estavam vivendo situações difíceis de como os filhos, aonde os filhos vão estar, o que os filhos vão trabalhar. Então, esses 17 eram pessoas de poder aquisitivo. Eram chamados da classe, né, vamos dizer assim, a classe A da região, da cidade. Não, os que migraram não eram pessoas sem condições financeiras, principalmente porque tinha que fazer um depósito de $1.000 no consulado para conseguir esse visto de trabalho, tinha que saber, né, falar inglês, e eles sabiam, a grande parte, né, todos os 17 sabiam. Lembrando o seguinte, eu consegui falar com 13 deles, não com os 17, porque alguns, né, não... Então, esses, então, foram da forma legal para Sim. Só que esses é o que a gente chama, foram o primeiro ponto da rede, né? Eles foram os nós, né, aqueles primeiros. Cada um desses que nós entrevistamos, eles informaram que levaram outros, tantos. O que disse que levou, que convidou, que recebeu em casa, que foi buscar no aeroporto, o número menor, né, dito por eles, foram 23 pessoas. Então, você imagina, 17, cada um levando 23, 25, 30, isso ao longo de alguns anos, né? Alguns voltaram, mas esses que foram já não foram mais com visto de trabalho, né? Alguns ainda continuaram indo com visto de trabalho, mas os outros foram com visto de turista, né?
E lá, porque $1.000 para depositar, para ter o visto de trabalho, era muito dinheiro na época, né? Então, nem todos conseguiam, mas eles descobriram, não, mas dá para ir com visto de trabalho. Só que quando chega lá com visto de turista, e começa a trabalhar, se torna indocumentado. E aí pode ser deportado. E nessa época já existia deportação. A deportação não é coisa recente, não. A gente tem registros de deportação na década de 60, né? Pessoas que foram presas no trânsito, não tinha documentação, não há blitz no trânsito. Já da nossa região? Já da nossa região, já acontecia isso, já mais nos 68, 70, né? A gente já vê casos de deportação. E aí esses foram levando outros, que foram levando outros, e que foram descobrindo nichos de trabalhos interessantes, né? Por exemplo, a faxina para as mulheres, a construção civil para os homens, o trabalho nos restaurantes. Os primeiros que foram falavam inglês e foram com visto de trabalho e trabalharam na região das montanhas, nos hotéis de Nova York. Aí, quando chega os anos 80, a gente tem essa rede bem consolidada, né? Pessoas já, inclusive já com pequenas comunidades de valadarenses e de brasileiros, né? Dessa região aqui e de outras regiões, mas concentrado nessa região. Então, quando chega os anos 80, que tem aquela crise terrível da economia brasileira, que atinge diretamente a classe média, qual é a saída? Migrar. Migrar para onde? Para os Estados Unidos, né? Mas quem migra é a classe média, né? Então, e isso que é um dado interessante também quando a gente pensa em migração, porque você tem que ter capital financeiro, porque é caro, por mais barato que seja, você vai ter que ter, né? Quando a migração é indocumentada, mais cara ainda, né? E mesmo quando você consegue um visto, tem um custo para isso, né? Então não é as pessoas que migram precisam de ter capital. Então, os pobres não migram, essa migração de longa distância, né? Essa migração internacional. Nós só vamos ter essa migração das pessoas com um poder aquisitivo menor, que mora principalmente nas periferias da cidade, só no final dos anos 90 e início nos anos 2000. Porque os que migraram antes montaram empreendimentos lá e começam a financiar. Eu pago para você vir, você trabalha no meu schedule de faxina, né? E aí vai me pagando, depois de 2 anos, 3 anos você me paga. Então, além de oferecer o trabalho, muitas vezes ajudava também. Por quê? E esse mecanismo aqui de facilitar a migração também dividia, né? Também começou a fazer esse processo. Não, você migra, vai me pagando durante 2 anos, né? Mas assim, 30 mil, imagina uma pessoa que mora na periferia, que ganhava 1 salário, 2 salários, pagar esse valor, né? Mas aí lá ele conseguia esse trabalho. Então é só mesmo no final dos anos 2000. E aí é interessante porque, por exemplo, o filho do fazendeiro migrou. Aí depois o vaqueiro migra para trabalhar com ele, né? Isso é só vai puxando, né? Vai puxando, né? E aí nos anos 2000 a gente já tem empreendimentos mesmo de reforma, construção, faxina, montaram pintura, restaurantes, muitos restaurantes, supermercados, né, que são montados lá, né, e muitos retornam e fazem também os empreendimentos aqui. Mas aí você tem esse movimento de ida e volta. Eu conheço, né, conheço pessoas, eu tenho amizade assim com pessoas assim, né, foram para lá montar um negócio, e tem um negócio lá e tem negócio aqui. Exato. Aí conseguiu a cidadania, o green card. O green card, e aí faz esse movimento. E nesse período todo, o que nós vamos ter também? Os que nascem lá, né? Você tem a geração que foi, né? Que a gente chama de geração 1.0, que é aquele que foi sem documento ou documentado, não importa. Você tem a geração 1.5, que é aquele que foi para lá com 5, 6, 7, 8 anos, antes de ser alfabetizado, frequenta a escola lá, vai até a high school, fala o inglês, né? Fala às vezes o português também, geralmente fala o português porque na família, mas não pode se movimentar, vir para cá porque ele nasceu no Brasil. E você tem a geração 2.0. Aí quando chega os anos 90, você já tem a geração 2.0, que é aquele que nasceu lá.
e que é cidadão americano, porque lá nos Estados Unidos é como no Brasil, jus soli, nasceu aqui é americano, nasceu no Brasil é brasileiro, não importa quem é sua mãe nem quem é seu pai, qual a nacionalidade deles. Então esses podem fazer esse movimento, então aí a gente começa a ter muito isso também. Tem uma festa de aniversário aqui, o pai e a mãe não podem vir, mas o filho vem, e aí tá esse... E hoje, né, nessa questão de nascer nos Estados Unidos, ou no país, né, que precisa de visto, né, a gente vê muitas mulheres, né, famílias, né, os pais, vamos dizer assim, né, são as mulheres, que levam, que vão, as mulheres na fase da gestação, vão para quase no final da gestação, vão para lá, né, hoje acontece muito isso, né, tem os filhos lá, né, isso, tem algum... Foi alguma pesquisa, algum estudo já sobre esse comportamento? Ele não é tão grande assim, O sabe? benefício, né? É só o benefício, é só para criança, porque teve uma época em que ter filhos lá, isso lá na década de 80, ter filhos te dava uma certa garantia, porque eles não iam te deportar porque você tinha um filho americano, né, nascido lá. Mas isso caiu, não continuou. E assim, a vantagem hoje é nenhuma, a vantagem é só mesmo para criança, que ela né, nascido lá é cidadão. Mas isso não dá nenhum direito aos pais, nada. E aí acontecem casos assim, que são muito assim, difícil até para a família, porque muitos não registravam os filhos no consulado brasileiro. Então, quando tinha deportação, a criança ela era estrangeira no Brasil, né? Então, o pai e a mãe é deportado e a criança, o que vai fazer com a criança, né? Então, ou a mãe ou o pai. Então, isso foi uma coisa que o consulado brasileiro trabalhou muito, no sentido de registrar a criança nascida lá. Hoje eles já fazem isso, mas ainda tem alguns que não fazem, né? Mas é muito importante isso. Não importa em qual país do mundo seu filho nasceu, mas é importante que ele seja registrado para te dar algumas garantias no território brasileiro também, para a criança e até mesmo nessa mobilidade. Lá nos anos 80, né, no início da migração, você tinha, depois quando ficou bem recorrente, um membro da família que ia para os Estados Unidos, né? E o restante, né, ficava aqui dando suporte, né, tal. Hoje, essa realidade mudou, esse comportamento, né? Uhum. A gente tem observado que, às vezes, famílias inteiras estão migrando. Uhum. Essa é uma das mudanças da característica desse fluxo. Ao longo de todos esses anos, então, o que nós temos? Uma cultura da migração, que é essa coisa de que migrar para o morador dessa região é tão fácil pensar, não, vou, né? Não sei se eu vou fazer um concurso aqui ou se eu vou migrar, né? Ou se eu vou fazer uma faculdade, ou se eu vou... Porque se tornou natural essa questão da migração. Que outra coisa são as famílias transnacionais, porque nesses anos todos tem famílias que, né, parte dos filhos estão lá, parte estão aqui, às vezes pai está lá, mãe está aqui, ou vice-versa, e às vezes até em outros países, porque esse fluxo depois, à medida que tem dificuldades para migrar para os Estados Unidos, ele vai para Portugal. Hoje os brasileiros são o maior número de estrangeiros em Portugal, né? E vai para Itália, e vai para outros lugares também. Mas a característica desse movimento migratório até os anos até os 10, 15 primeiros anos do século XXI era migrar e retornar. Então o retorno fazia parte do projeto migratório. Por quê? E além disso, como a família ficava aqui, as remessas eram enviadas. Para quê? Para manter a família, para construção, para montar um negócio, né? Quando chega agora, né, nos anos, né, nessa última década, o que nós temos? Nós temos uma modalidade diferente de migração. E é isso exatamente que a gente está pesquisando. E é bem recente isso, que é uma migração de família. E principalmente de cidades com 7 mil, 12 mil habitantes. E isso é significativo. Por exemplo, teve cidades que o ano passado, num período de 4 meses...
11 domicílios foram fechados porque a família toda migrou. E migra o pai, a mãe, os filhos, o sogro, né? Às vezes o sogro da mulher, o sogro do marido. Então, migra a parte e não há mais necessidade de mandar remessa, e a intenção dessas pessoas é não voltar, né? Então, isso é um impacto, né? Além de fechar domicílios. Quando você tinha investimentos aqui no Brasil, às vezes até lá, mas mais a intenção de investir aqui. Agora já o pensamento é ficar. De ficar. Por quê? Porque já tem uma comunidade lá. Muitos desses já têm muitos familiares lá, né? Já tem uma família lá também. Mas isso há um impacto muito grande no território, porque agora, se não vão voltar, é outra coisa, mas a intenção porque muitos do que tinham intenção de voltar não voltaram, ficaram, né? Mas aí é a coisa que a gente vai ter que observar ao longo do tempo, mas isso causa um impacto. Professora, em relação a tudo que foi passado aqui, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos, né? Muitos anos de estudos e ainda seguindo aí, né, muito campo para ser pesquisado, qual o impacto que a doutora, né, vê em tudo isso que você pesquisou, que a gente tem conhecimento, para as cidades, para a nossa região, e o que está se caminhando daqui para frente? Qual as previsões, né? Vamos dizer assim, será que se pode fazer uma previsão para esse cenário de migração, né? Que é a realidade nossa aqui, né? Do leste, de Minas Gerais, do leste mineiro principalmente. A migração é algo que veio e que hoje faz parte do cenário da nossa cidade, mas não só da nossa cidade. Isso é uma agenda que está nos governos do mundo inteiro, a questão migratória, né? Então, a Organização Internacional do Trabalho, né? As questões ligadas a refúgio, tudo isso hoje, essa mobilidade humana faz parte hoje desse cenário mundial contemporâneo. Valadares já tem, né, a região, né, que são mais de 25 cidades, essa região tem um histórico que vem desde a década de 60. E tem um histórico até antes disso, que a própria formação desse território é de um movimento migratório interno, né? E até internacional. É só a gente ver quantas empresas que tem aqui que eram de pessoas que vieram de outros países na formação desse território. Então nós temos uma cultura migratória. Então, esse movimento, ele cessa, ele reduz dependendo das condições econômicas locais e dependendo também das condições econômicas do destino. Então, esse movimento, dependendo do grau de exigência, né, quando fica mais apertado, mais deportação, você tem uma redução, mas não há o fim do movimento migratório. Esse fluxo ele é contínuo. Né? Pode ter deportação, que sempre teve, não é novidade. A forma como a deportação foi feita atualmente, né, recentemente, é que ela não observou as questões ligadas aos direitos humanos, tanto do governo americano na época do Trump, quanto do nosso governo também, de respeitar o ser humano, independente, porque é uma coisa que eu digo sempre, o migrante é um trabalhador, eu estou falando de migrante laboral. Tá? O nosso migrante do nosso país, ele é um trabalhador, alguém que é detentor de direitos e merece todo o respeito de todos os governos. Ele está fora de alguma legislação, tudo vai deportar, mas dentro da dignidade humana, não da forma como estava sendo feita, né? Então isso é algo que tem que ser denunciado, não pode ser aceito. Nem pelo governo, nem pelas autoridades brasileiras, e não pode ser uma prática de outras autoridades também, de outros países, né? Mas é algo que veio para ficar, né? Se vai aumentar ou se vai diminuir, vai depender das condições. Se muda, né, as condições do Brasil, a gente teve um panorama no Brasil em que as pessoas estavam voltando, porque o Brasil estava numa situação econômica, né, que valia a pena, né? Não era só econômica, havia uma esperança de grandes melhorias, né? Então as pessoas voltavam, enquanto que lá estava havendo uma crise, aquela crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos. Então esse movimento, e lembrando que o movimento nosso aqui, o fluxo migratório, não é só para os Estados Unidos. Portugal hoje tem um grande fluxo migratório, a Itália também. Né? É menor, mas é muito significativo também. Então, o panorama que nós temos hoje é esse. Agora, o que é importante
de pensar tanto na política local, né, quanto na política nacional, nesses retornos, seja do deportado, né, seja da pessoa que está retornando por conta própria, como que ele tem que ser recebido? O que existe de política, acolhida, né, que né? Precisa, né, e de política para essas pessoas. E não é só do ponto de vista econômico, é também de como que essas pessoas voltam, né? O aspecto psicológico é importantíssimo de ser pensado, de ser trabalhado para que ele realmente consiga retornar, né? E o desejo, e a mobilidade, né? O direito de ir e vir, isso é um direito do ser humano, né? Independente da sua nacionalidade, é um direito. Mas as condições em que isso são feitas, é importante esclarecer, explicar, né? Essa migração, né? Usando o que é chamado do caicai, extremamente perigosa principalmente para a criança, que pode perder. Tem crianças, famílias que não encontraram seus filhos até hoje naquele movimento que aconteceu no período do governo Trump, em que os pais e os filhos eram separados. Tem crianças que até hoje estão, né, sem encontrar os seus pais. A quantidade de acidentes, de mortes que tem nessa travessia. Então, são coisas extremamente prejudiciais para a política brasileira, para o brasileiro, e que é importante tanto a política local, né, também pensar. Eu acho que Valadares precisava de pensar em alguma coisa em relação ao apoio, né, às famílias que ficam, né, aqueles que retornam, algo de concreto, né, que pudesse de fato orientar. Concordo, professor. Muito obrigado. A gente fica feliz por ter aceito o convite da gente aqui, participado do nosso podcast. É um assunto amplo, né? Imagino que se a gente ficar aqui conversando aqui, vai render muito mais conteúdo, muito mais assuntos, né, relacionados à questão da migração e tudo, né? Da nossa região aqui, do Brasil todo, como todo. Mas não vai faltar outra oportunidade, não? A gente vai conversar mais vezes em outra oportunidade. Muito obrigado mesmo por ter... E quem está acompanhando a gente, quiser conhecer mais o seu trabalho, pode ter rede social, pode entrar com o meu nome, Sueli Siqueira, que vai aparecer artigos, vai aparecer no Google mesmo encontra. E né, também no mestrado, né, no GIT, na universidade, na pasta lá tem todas, né? Tem os trabalhos, tem as produções. Hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Já tem bastante tempo já. Quando falam de migração, desse processo tudo, veículos de comunicação, até fora do exterior, a professora é referência, né? Porque a gente tem feito esse estudo já. Referência mesmo, né? A gente tem feito já há um bom tempo esse estudo, tem publicado, né? Em português, em outras línguas. Então, tem feito convênios, né, com outras universidades também para estudar esse fenômeno aqui, porque é algo que realmente é muito instigante, né, compreender esse aspecto. E é algo importante no mundo hoje. O fenômeno migratório é algo que está nas agendas dos governos no mundo inteiro. Verdade. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a você que participou com a gente, acompanhou essa entrevista aqui, o nosso episódio do podcast Sem Aspas. Aguardo você no nosso próximo episódio. Compartilhe esse episódio, dá um like, vai lá, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube, compartilhe, manda o pessoal que está no exterior, né, com um assunto interessante para o pessoal que está acompanhando a gente aí também no exterior, compartilhe com o pessoal da comunidade aí que está nos Estados Unidos, em Portugal, na Itália, para discutir e falar mais sobre esse assunto que é tão importante para você, para todo mundo, né? Não só para quem está nesse processo de migração, mas para toda a sociedade. Isso é importante para todos nós. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Sem Aspas. Aqui, toda conversa é boa. Podcast Sem Aspas, com Ronald Lessa. Apoios San Diego Suítes Hotéis, Governador Valadares, Fato Amano Restaurante, Rodízios de Massas, um rodízio de fato, Fato Amano, e a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, e Grão Total GV Ilha, padaria, confeitaria, cafeteria, restaurante e muito mais. Podcast Sem Aspas, com Ronald Lessa.